Glória a Deus, graça e paz, que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, a sua casa. Que bom que nós estamos aqui novamente para poder aprender um pouco mais da palavra do nosso Senhor, né? Um pouco mais daquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Eu sou o pastor Jefferson, eu quero desde já agradecer, louvo e glorifico ao Senhor pela tua vida, você que tem buscado estar junto comigo neste canal, tem acreditado nesse trabalho que é pregar o Evangelho, que é falar da palavra de Deus, né? Eu quero aqui agradecer a você que já é inscrito no canal, tá? Depois que terminar esse vídeo aqui, você vai lá e dá um like, né? Deixa lá o seu like lá e compartilhe esse vídeo para outras famílias, para outras pessoas. Você que assiste, você que gosta aí de acompanhar, mas ainda não é inscrito no canal, então se inscreva para poder estar junto conosco nesse tempo, aprendendo, né? Juntos nós possamos aqui nos aprofundar na palavra de Deus. Amém? Eu quero aqui dizer que eu estou imensamente feliz porque esse trabalho de falar em séries, de se aprofundar mais dentro dos assuntos, tem sido muito edificante para a minha vida, então eu acredito como está sendo edificante para a minha vida, para aqueles que têm ouvido também tem sido, né? A palavra do Senhor diz assim, crie por isso que eu falei. Então eu creio em algo que vem do céu para a minha vida e tenho falado, e eu tenho certeza que tem sido bênção para a tua vida também, né? Eu quero aqui hoje trazer um novo tema, porém esse tema ele vai ser curto, eu vou dividir ele em dois episódios. Hoje eu vou estar falando sobre um ponto, e aí na próxima sexta-feira estarei falando sobre o outro ponto. Amém? Eu quero falar sobre autocontrole ou domínio, pode se determinar assim, e equilíbrio. Né? Eu quero falar sobre esses dois pontos, autocontrole e equilíbrio. Hoje eu vou estar falando um pouco a respeito do autocontrole, vou estar falando do domínio próprio, né? E na sexta-feira estarei falando sobre equilíbrio. São duas coisas que são fundamentais na vida de todo ser humano. Uma pessoa que ela não tem autocontrole das ações, daquilo que ela vai fazer, de como ela deve se portar, de como ela deve reagir a algumas situações, uma pessoa que ela não tem o autocontrole, ela se torna uma cidade como se fosse sem muros, uma cidade que ela facilmente pode ser invadida pelos sentimentos, roubada pelas suas emoções. Uma pessoa que ela tem problema nas áreas do autocontrole, do domínio próprio, uma pessoa que tem problemas no equilíbrio da sua vida, ela se torna uma pessoa que ela se torna aberta, exposta. Então qualquer sentimento, qualquer emoção, qualquer frustração, qualquer coisa entra, rouba aquilo que ela tem construído e depois vai embora e deixa ela totalmente destruída, né? Tem alguns textos que a Bíblia fala, né, das cidades, como as cidades eram antigamente, e as cidades elas eram cercadas por muros, né? E aí tem alguns versículos que fala que se aquele muro ele for destruído, se aquele muro ele não tiver uma fortaleza, não tiver fortificado, os inimigos entram, roubam, saqueiam tudo daquela cidade, vai embora e deixa a cidade em ruínas. Trazendo para as nossas vidas, uma pessoa que ela não tem autocontrole, uma pessoa que ela não tem domínio próprio, uma pessoa que ela é desequilibrada, ela se torna assim. Ela constrói emoções, constrói sentimentos, constrói fé, constrói tantas coisas, mas às vezes algo entra dentro dela e rouba isso muito fácil. Então eu quero falar um pouco a respeito, hoje eu quero falar um pouco a respeito de autocontrole ou domínio, né? Por que eu falo dos dois? Porque o autocontrole, no caso, é você se controlar, quando é auto, a palavra automático, né? Então nós devemos ter esse controle rápido e instantâneo, porque nem tudo na nossa vida acontece da forma como nós planejamos. Às vezes nós acordamos e nós planejamos, o meu dia eu vou fazer isso, e eu vou fazer aquilo, e eu vou fazer aquilo outro, e depois no fim da tarde, à noite eu vou finalizando dessa forma. Só que ao decorrer do dia acontece diversas coisas que não estava planejado. Acontecem algumas coisas boas, algumas coisas ruins, e aí nós temos que ter o controle para poder lidar com essas coisas. E triste coisa é quando uma pessoa ela não tem controle, quando ela não tem domínio. Por quê? Porque essas coisas ela vem e ela muitas das vezes desconstrói
Quantas pessoas, às vezes, no período da manhã acontece algo com ela e ela passa o resto do dia cabisbaixa, triste, chateada, magoada, porque algo desconstruiu ali o pensamento, a formação que ela tinha daquele dia. Então, o autocontrole é isso, é você ter uma ação rápida relacionada a algumas coisas que podem acontecer na tua vida. E o domínio é como você vai se comportar recebendo aquilo. Né? Às vezes vai ter coisa que vai vir para você que você vai ter que ter o domínio para poder lidar com essa situação. Então eu quero falar um pouco a respeito desse autocontrole, desse domínio, para nós podermos estar dentro daquilo que o Senhor colocou nós para ser. Nós devemos ser pessoas que devemos controlar as coisas naturais aqui na Terra. Né? Nós não devemos ser controlados, envolvidos e tragados pelas situações, mas nós devemos ter sim, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo, ele é maravilhoso, ele nos ensina, ele nos mostra, nos capacita e nos ajuda. Só que uma pessoa que ela tem a sua mente fraca, que ela não consegue ter um controle, que ela não consegue ter um domínio sobre as situações, muitas das vezes ela não consegue nem lembrar que o Espírito Santo capacita ela para poder vencer todas essas coisas. Mas eu quero estar falando um pouco a respeito disso agora, né? Eu quero colocar aqui um texto para nós podermos falar a respeito disso, e eu espero que seja de grande ajuda para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Se você tem uma Bíblia aí, você pode estar acompanhando comigo. Se você não tem problema, ouça, eu vou estar lendo aqui um texto para falar um pouco a respeito do autocontrole. Provérbios capítulo 25, versículo 28, vai dizer assim, ó: como uma cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não tem o domínio próprio. Em algumas versões fala de controle, mas aqui na versão da minha Bíblia fala de domínio próprio. Como uma cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Eu dizia das cidades, né, que as cidades antigamente, você lê aí na palavra de Deus, principalmente no Antigo Testamento, você vai ver que as cidades elas tinham muros, grandes muros, com vigias, com sentinelas ali guardando aquele muro para que aquela cidade não fosse roubada. Só que aqui está falando assim, ó, que como uma cidade derrubada, ou seja, um muro que foi derrubado, a cidade também vai à ruína. E aí aqui o versículo fala assim que assim também é o homem que não tem o domínio próprio, que não tem o controle. Né? Então nós precisamos entender essas coisas no Senhor para que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Então nós não podemos ser desconstruídos por causa de fraquezas nos nossos muros. Né? E perceba uma coisa, é tão difícil a gente construir algo, né? Quem aí já mexeu com construção de casa, de alguma coisa, sabe como é difícil? Isso demora, requer tempo, né? E às vezes é tão difícil, mas para desconstruir é tão fácil, né? Eu não sei quem aqui já presenciou, já assistiu, né? Às vezes alguma empresa tem que demolir algum prédio ou alguma edificação, alguma coisa, e eles vêm lá para destruir ou com uma máquina, ou eles colocam as bombas lá e tal, e é muito rápido o processo para desconstruir aquilo, né? E quantas pessoas dentro de si ela é desse jeito? Né? Ela demora anos para construir uma fortaleza ao redor do seu sentimento, ela demora anos para construir uma fortaleza ao redor das suas emoções, ela demora anos para construir fortaleza dentro da sua vida pessoal, da sua vida sentimental, da sua vida ministerial, da sua vida familiar, profissional. Às vezes demora anos para construir, e às vezes depois que constrói, muito rápido isso é desconstruído, porque às vezes permite com que os muros daquilo que estava fortificado, ele caia, e aí muito fácil as emoções é roubado, os sentimentos são roubados, os momentos de felicidade, de alegria que aquela pessoa vivia é roubado. Só que nós não podemos viver dessa forma, né? Então quantas pessoas muitas das vezes ela tem aí o seu casamento, ela demora um tempo para construir um muro, uma fortaleza do lado do seu casamento, fortalecendo, e às vezes muito rápido aquilo é desconstruído. Às vezes na sua vida familiar, junto com seus filhos, às vezes ali na questão, no seu trabalho, né? Às vezes tem pessoas que ela demora anos para construir uma grande autoestima, para chegar em um cargo, e às vezes por causa de alguém, às vezes por causa de um fracasso, por causa de uma palavra, por causa de alguma coisa, ela desconstrói, e aí ela dentro daquela empresa deixa de produzir, porque ela se sente totalmente inferior,
né? Quantas pessoas dentro do ministério, quantas pessoas dentro da sua vida no sentido geral. Muitas vezes ela demora anos para construir algo, mas por causa de alguma situação, por causa de alguma coisa, aqueles muros que foram construídos, aqueles muros são derrubados e essa pessoa ela facilmente ela é roubada das suas emoções, dos seus sentimentos. Só que nós temos que entender que tudo isso, existe uma forma de você controlar, existe uma forma de você ter o domínio. Né? E às vezes você pode estar perguntando assim para você mesmo nesse momento, enquanto eu estou falando contigo, você fala assim, mas como que eu posso fazer isso? Talvez você fale assim, eu sou uma pessoa que eu não consigo ter esse autocontrole, eu sou uma pessoa que eu não consigo ter esse domínio, eu queria saber como que eu vou fazer para me poder ter isso. E eu vou falar para você dentro da palavra de Deus, porque nós, por nós mesmos, nós não vamos conseguir. Nós, por nós mesmos, nós não vamos conseguir manter o autocontrole, o domínio. Muitas das vezes nós dentro das nossas emoções, dentro dos nossos sentimentos, tem dia que a gente não consegue nem planejar como vai ser o nosso dia, nem pensar, muito menos estar preparado para uma notícia ruim, para uma situação. Porém, lá em Salmos, capítulo 127, versículo 1, vai nos dar uma dica do que nós devemos fazer para que essas fortalezas possam ficar de pé e nós venhamos ser bem-sucedidos dentro das nossas emoções, do nosso sentimento, da nossa mente, ter o autocontrole, ter o domínio. Olha o que diz aqui Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Ou seja, se nós não entregarmos ao Senhor todas as nossas emoções, se nós não entregarmos ao Senhor todos os nossos sentimentos, se nós não entregarmos ao Senhor o nosso dia, a condução de todas as coisas, se nós não entregarmos ao Senhor, em vão nós vamos trabalhar. Porque muitas pessoas às vezes pegam com as próprias mãos e falam assim, não, eu vou conseguir, eu vou fazer, eu vou sustentar tal situação, mas não é suficiente. Sem o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito de poder de Deus em nós, que nos capacita, o Espírito Santo de Deus em nós é a capacidade de irmos além e fazer aquilo que nós não podemos fazer naturalmente. Então, se o Senhor não ajudar, se o Senhor não estiver edificando, se o Senhor não for essa base, em vão trabalhamos nós para as construções desse muro, para as fortalezas dentro de nós. Então essa é a dica que eu deixo para você, meu querido. Talvez você que, enquanto eu estava aqui compartilhando esse tema, talvez você fale assim, eu sou uma pessoa que eu tenho grande dificuldade em autocontrolar áreas da minha vida. Eu tenho grande dificuldade em manter um domínio próprio quando situações chegam até mim. Então você precisa seguir o que nós acabamos de ler aqui, que é o que eu tenho buscado fazer na minha vida. E eu tenho certeza que isso daqui é para todos, não são só para alguns. O Senhor, Ele quer que todos nós venhamos estar fortificados, guardados e que o Espírito Santo seja este muro de fortaleza. Amém? Então não tente você construir essas coisas. Permita com que o Senhor construa. Porque se nós construirmos, isso daí facilmente pode ser derrubado e a nossa cidade fortificada, que é as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos planos e projetos são roubados. E aí vem a ruína. Então eu espero que você tenha guardado, né, parte dessas palavras que eu tenho dito, porque foi algo que subiu ao meu coração e eu tenho certeza que isso vai ser edificante para a sua vida, você que está assistindo, você que está acompanhando, que você possa ter esse autocontrole na tua vida, que você possa ter esse domínio na tua vida, mas que você venha entender que é o fator principal, que é no Senhor que você encontra todas essas coisas. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, né? Fique firme, fique forte aí na presença do Senhor. Continue nos acompanhando aqui no canal. Eu vou estar falando sobre a outra parte desse tema. E que você possa, em nome do Senhor Jesus, fazer um bom uso de tudo que tem sido ministrado aqui nesse canal. Que você possa colocar em prática na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família. Que a tua casa reine a paz, a alegria e a prosperidade do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.